Você queria explorar um pouco daquela conversa que a gente teve lá? Por exemplo, pode me expor aí. Fala de mim. O que você enxergava naquela época? Só para o Zé entender um pouco dessa leitura, que eu achei super legal. É porque isso realmente eu acho que, além de ser uma habilidade, eu sempre gostei para mim conseguir. Para área de segurança, eu preciso, cara, não adianta eu tentar ir na porrada, eu preciso te convencer. É isso que é importante. Mas para mim te convencer, eu tenho que entender de qual estágio que você tá para mim conseguir ir na mesma frequência, acompanhar a sua frequência. E realmente observar todos os gestores. Só que o Edson, eu falo que nós éramos pares, né? Porque eu era técnico de segurança, ele era técnico de manutenção. Isso. E ele sempre foi um. Não era gestor, não. Não era. Não era gestor, não. Era técnico. Era técnico de manutenção. Tinha caixinha de ferramenta que carregava nas costas assim. Isso. Dormia com a meia no rosto. É isso aí. Só que o Edson, ele sempre foi um líder informal, né? E um líder informal, e falo mais. É um líder informal. E além disso, ele atrai as pessoas porque ele tinha coragem de fazer o que ninguém fazia. Como assim? Era o cara que era rebelde. O cara que era rebelde, mas positivamente. Porque eu falo do cara que era rebelde negativamente, que só toca o negócio, não tá nem aí. E tem um cara que é rebelde, por quê? Porque ele critica o sistema. Ele se incomoda porque o negócio... Pô, isso aqui tinha que funcionar assim. Os caras não põem pra funcionar. Só que ele não vê o todo. Por enquanto ele tava focado ali. Só que o fato dele expor, e automaticamente era um cara que buscava conhecimento, isso era claro, porque quando a gente sentava para fazer uma análise de um acidente ou de um processo, sempre ele vinha com ideias favoráveis que ia ajudar naquele processo, só que ele tinha uma personalidade um pouco difícil. É aquele cara que, não, isso aí já tinha que funcionar, não sei o quê. Como se as pessoas não fizessem porque elas não quisessem fazer. Essa leitura ainda que ele não fazia naquele momento. Só que isso atrai, né? Por quê? Porque o outro cara que tá com ele, pô, isso tem sentido. Só que não tinha coragem de falar porque ia se expor. E isso ele tinha. Então eu até falei com ele que ele era um cara muito bom. E eu demorei também pegar o Fini porque para você se aproximar desse cara é um pouco difícil. Porque ele começa a entender que toda hora que se aproxima, você vai cobrar já, vai encher o saco, alguma coisa. Então você tem que buscar outros caminhos. E acabou que a gente aos poucos foi criando uma relação também de amizade, sair fora daquele ambiente. Isso me aproximou dele para me conseguir entender melhor, porque eu sabia que ele era um líder interno. Então, eu me aproximando do líder interno e me aproximando dele, automaticamente eu conseguia ganhar outras coisas através dele, pensando na área de segurança. Então, durante esse período que a gente trabalhou, esse era o perfil que ele tinha pela coragem e era o líder interno ali automaticamente. Então a gente via que precisava lapidar, mas naquela época ali ele não conseguia fazer essa leitura, né, cara? Queria ir na porrada, fazer com os maturidade, né? É maturidade, né? Então, assim, hoje, eu até aproveito aqui o momento, a gente estando aqui junto, já falei isso com ele, mas eu admiro muito o ponto que ele tá indo e de onde que, com chão a gestão também, essa oportunidade, quem tá do outro lado, hoje nos meus treinamentos, eu faço, né, a gente ministra treinamento parte prática de NR10 e CEP, e a gente tem convívio com a manutenção elétrica, e eu consigo ver várias personalidades, personas que quer sair desse ponto e ir pro outro, cara. Mas ele não encontra o caminho, e aqui no chão da gestão, vocês estão conseguindo mostrar isso. Então, a gente conseguir, é uma missão nossa aí também como instrutor, quem tá na frente, é fazer com que essa informação chegue nesse cara e que ele acredite. Porque o fato não é só chegar a informação. Ele tem que acreditar que é possível. Então, ele tem que fazer mais parte disso. Então, eu acho que esse bate-papo que a gente tá tendo aqui é uma oportunidade muito grande. Eu acho que a missão maior agora é fazer chegar nos técnicos, nos profissionais que estão lá de campo, porque tem muita gente boa no mercado e não tá conseguindo explorar a capacidade. E quer, cara, e o pior, eles querem, porque eu faço essa troca, né, ali no dia a dia, pergunto, convivo, por isso que eu levo. Até na hora de eu apresentar, eu também vejo o interesse do outro lado, porque senão chega algo que perde o sentido, mas eu consigo ver o quanto profissional que tem no mercado, mas não sabe como sair do ponto e ponto. E isso é interessante que você desenvolveu isso também. E quando você descobriu, olha como é que... Hoje eu vejo isso em você, Edson, e outros profissionais que trabalham com a gente na mesma época. O quanto que pra você isso é fácil hoje, cara. Talvez se você tivesse me falado isso naquela época, eu tinha encurtado meu caminho uns 5 anos aí. Mas a nossa ideia com o podcast é isso, cara. É falar isso, cara.
Talvez você seja eu no passado, esteja passando pelas mesmas dificuldades, tentando quebrar o sistema com o peito aberto, aquele cara que o arrebentador de cerca, né? Que arrebentar a cerca tudo no peito. E não é assim, né, cara? Precisa de orientação, precisa de direcionamento, precisa de ser efetivo. E a ideia do nosso podcast é muito nesse sentido.